Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Sofia Lopes, sou médica dentista e faço parte da Face Design Academy. Prazer, somos muito gratas por estarem aqui. O meu nome é Ludmila Favaretto, também faço parte da equipe da Face Design Academy, junto com a Sofia. Nós trouxemos hoje esta masterclass sobre harmonização facial consciente, porque neste momento há muita procura por naturalidade, quer da parte dos nossos pacientes, quer da parte dos profissionais que trabalham na área da harmonização orofacial. Exatamente. Então vamos dar continuidade. Esse tema, na verdade, ele é absolutamente central na nossa prática clínica, né, que é a harmonização facial consciente. E o que a gente quer que vocês aprendam nessa masterclass é justamente entender quais são os tratamentos feitos por camadas para que a gente consiga obter esse rejuvenescimento com naturalidade. E é o que a gente diz, que isso não é apenas um título bonito. Na verdade, é uma filosofia de trabalho, né? Porque durante muitos anos, a estética ela sempre foi feita de forma fragmentada. O paciente reclamava de ruga, vinha o profissional, colocava um botox. O paciente reclamava de algum volume ou perda de volume facial, era o preenchimento. E ninguém perguntava o porquê que aquela ruga estava surgindo, qual a estrutura, né, que estava envelhecendo, que estava causando aquele sinal clínico. Então, hoje, para mudar esse paradigma, vamos entender, né, que o rosto ele envelhece por camada. E se tratarmos em camada, o resultado vai ser infinitamente melhor, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, vamos falar sobre a harmonização, sobre a óptica, né, consciente, e queremos que entenda profundamente como acontece esse processo de envelhecimento facial, e a partir daqui compreender quais são as causas, né, que ocorrem, quais são os sinais clínicos que acontecem e escolher o tratamento certo para cada camada da face. A ideia não é apenas fazer procedimentos, mas construir um plano de rejuvenescimento de forma natural, de forma lógica, e que a gente consiga obter resultados seguros para os nossos pacientes. Ao final, né, vocês vão ver o que a gente quer, que vocês consigam olhar o rosto e identificar qual camada que está sendo comprometida, pensar primeiro na causa, para depois na técnica. E o que é harmonização facial consciente? Ela vai muito além de execução técnica, né? Que nem eu já havia dito, é uma filosofia de trabalho, né? É uma forma de pensar, é uma forma de conduzir o nosso paciente. E principalmente essa forma de conseguir entregar resultados com naturalidade, né? E resultados que tenham propósito. Então, a gente fala que é uma metodologia estruturada em 4 pilares principais que vão guiar o profissional que seja, né, de forma que ele consiga avaliar, consiga planear, consiga executar e entregar resultados com naturalidade para o paciente. E que pilares seriam esses, né? O primeiro pilar que a gente fala seria o pilar da individualização. Quando a gente fala em individualização, a gente está falando de identidade, né? Cada rosto ele é único, cada pessoa tem uma história diferente. Então não existe um protocolo padrão que vai se aplicar para todo mundo. O profissional ele precisa sentar, precisa ouvir, precisa entender de que forma o paciente se vê no espelho, né? O que mais está incomodando aquele paciente, quais são as expectativas daquele paciente, qual é a identidade facial do paciente. Então, assim que vai começar assim que deve, né, começar o tratamento de um paciente, né, através primeiro dessa escuta. Então, depois é o que a gente até fala muito em relação a isso, né? E eu queria muito que vocês guardassem isso, que tratamento sem escuta é apenas uma técnica, é apenas procedimento. A harmonização, ela tem que ter escuta, né? A solução de resultados naturais, de um rejuvenescimento de forma progressiva, é através da escuta. E é por isso que eu falo, né, que no mercado a gente sabe que tem vários tipos de procedimentos, está cheio de técnica, mas uma técnica sozinha, ela não vai garantir um resultado eficaz para o nosso paciente, tá? Uma técnica sozinha, ela não vai garantir naturalidade.
Uma técnica sozinha, ela não garante a segurança que a gente quer entregar também nos procedimentos com nossos pacientes, né? E é isso que vai diferenciar, de fato, o que é um profissional de excelência, né, que entrega a excelência ao seu paciente, é exatamente esse profissional que tem que ter esse tipo de raciocínio lógico, uma visão clínica, né, um planeamento personalizado com cada história, né, individual de cada paciente. O outro pilar que a gente fala é em relação a respeitar a anatomia e a história do paciente, né? Cada história ela está no rosto do paciente, digamos assim, né? Através das rugas de expressão, através das linhas, né? A gente consegue entender mais ou menos o jeito que aquele paciente está envelhecendo. Tudo isso conta uma história. E quando a gente fala em harmonização, a gente não quer apagar essa história do paciente. A gente quer, na verdade, devolver coerência para ele, né? A gente quer harmonizar de que forma? Entendendo que harmonizar é suavizar os sinais clínicos do envelhecimento. É o que a gente vai falar na nossa aula, sabe? Como a gente identifica os sinais clínicos do envelhecimento, né, em cada camada facial. E muitas vezes é dizer para o paciente que, ok, a gente percebe, o paciente está envelhecendo, você está envelhecendo, e isso faz parte, o envelhecimento faz parte, né? Mas com a harmonização, a gente consegue fazer com que ele continue sendo ele mesmo. Harmonizar não significa perder a própria identidade, muito pelo contrário, né? A gente quer, de fato, manter a identidade do paciente, só que com um aspecto muito mais harmonioso, com um aspecto muito mais descansado, né? Com o rosto muito mais estruturado, porque a gente vai perceber, a gente vai entender quando falarmos do processo de envelhecimento, né? Que uma das partes uma das camadas que a gente sofre esse processo é exatamente a perda de estruturação, tá? Então, a gente tem procedimentos que vai atuar mais nessa parte de estrutura facial também, tá? Então, harmonizar não é criar um rosto novo, tá? Harmonizar, na verdade, é respeitar sempre a história do paciente, a identidade do paciente, para que, quando a gente concluir um tratamento, o paciente ele precisa se reconhecer. Isso é rejuvenescer, né? Harmonizar não é transformar, porque quando a gente transforma, raramente a gente consegue manter a identidade facial do paciente. E quando a gente transforma, muitas vezes o paciente não se reconhece. E isso a gente perde a credibilidade, o tratamento não fica bem, o paciente não se sente bem com isso, tá? Então a gente não quer, a gente quer rejuvenescer sem transformar o paciente. Um outro pilar, quando a gente fala, é o pilar que é menos intervenção e mais intenção. O que isso significa, né? O que a gente percebe muitas vezes que esse é um dos pontos em que os profissionais mais erram. Por quê? Porque a gente não pode fazer um procedimento porque o procedimento existe por si só, né? A gente não pode fazer um procedimento só porque virou moda, só porque um paciente pediu. A gente faz porque tem que ter uma intenção por trás daquilo, tem que ter uma razão clínica muito clara, um objetivo muito bem definido. E para cada intervenção precisa ter um sentido lógico, precisa ter uma estratégia, é isso que a gente precisa compreender. Precisa ter uma escolha consciente, por isso que a gente fala de harmonização facial consciente. E isso exige muito que maturidade clínica. Porque quando a gente fala em maturidade clínica, a gente está falando em também ter coragem de dizer não para o paciente. É o não, você ainda não precisa disso, porque muitas vezes o menos é mais. É um termo que a gente usa muito também nos nossos cursos, sempre falando menos é mais. Quando há intenção de obter o máximo de resultado com a mínima intervenção, é isso que a gente tem que propor muitas vezes o paciente. E é aqui que tudo muda. Por quê? O procedimento começa a ganhar mais propósito, o resultado ele fica de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais coerente. O paciente ele se reconhece, ele começa a ter uma confiança maior de relação do paciente com o profissional
e isso, de fato, eu acho que é a parte mais satisfatória, digamos assim, né, da parte da harmonização facial, tá? E no final, não é sobre fazer demais, né, que a gente fala. Na harmonização facial consciente, a gente tem que ter o entendimento de que a qualidade sempre tem que vir antes do que a quantidade de tratamentos. O quarto pilar, ele já fala sobre esse resultado progressivo e sustentável, que esse eu acho que é um dos maiores focos até de clínica, de metodologia de trabalho, tanto meu quanto da Sofia também, tá? Que são resultados progressivos, né? Resultados, tratamentos mais regenerativos, né? Então, aqui que é muito importante alinhar as expectativas com os nossos pacientes. Por quê? A harmonização ela não pode focar apenas naquele impacto imediato, nem em mudanças muito rápidas na face do paciente, que vão impressionar, porém vão durar pouco tempo, né? Vão impressionar por um curto prazo, digamos assim, né? O nosso foco sempre tem que ser em quê? Construir resultados que vão fazer sentido hoje e que vão ter evoluções regenerativas ao longo dos meses e vão se manter estáveis por mais tempo, né? Por isso que a gente fala que a base desse pilar são que os tratamentos regenerativos na estimulação de quê? De mecanismos biológicos progressivos do nosso próprio paciente. Quando a gente trabalha respeitando a fisiologia, né, do nosso corpo humano, né, o resultado ele não acontece de uma forma brusca. Ele se desenvolve ao longo do tempo. A pele começa a melhorar, a estrutura vai começando a ganhar mais qualidade. O rosto vai se organizando de uma forma muito mais natural. E aqui que entra, que a gente fala desse ponto-chave aqui, né, que é um ponto fundamental, que é essa timeline realista. Tá? O resultado completo, ele não acontece de uma forma imediata. Na maioria dos casos, a gente fala de procedimentos, de processos que vão decorrer e que vão ter resultados melhores depois de 3 ou 6 meses, onde cada etapa vai ser importante para essa evolução dos resultados, né? Essa previsibilidade do tratamento. E isso precisa estar claro tanto para quem é profissional, como também para quem principalmente também para o nosso paciente, tá? Quando a gente fala de planeamento bem feito, esse resultado é sustentável, né, de sustentabilidade, ele tem que ser sustentável com o tempo, tá? A gente está falando de manter, de falar de estrutura facial por 12 a 18 meses ou mais, com uma estabilidade do tratamento, essa coerência de manter a naturalidade, sem ter necessidade de fazer intervenções muito excessivas na face do nosso paciente, tá? E o que buscamos sempre é o quê? Uma integração fisiológica de forma gradual. O rosto ele tem que melhorar com o tempo e não é o contrário. Um resultado que evolui, que amadurece com o tempo, né? Ele vai se valorizando mês após mês, né? Porque isso aqui é que nem a gente está falando da timeline realista. Muitos tratamentos, principalmente quando a gente fala tratamentos regenerativos, de bioestimulação de colagênio, por exemplo, são tratamentos que a gente até fala para o paciente que o ponto-chave, né, o tempo de maior pico assim, de resultado, é por volta depois dos 3 a 6 meses, né? O que ocorre? Então, é exatamente isso que vai diferenciar essa lógica da nossa harmonização facial consciente, tá? É não ter pressa, é ter direção, tá? Não vamos pecar pelo excesso em tratamentos, excesso de procedimentos, de produto, não há necessidade, precisamos ter estratégia. E em seguida, a gente está falando, né, da parte dos 4 pilares. Em seguida, eu quero dar continuidade com vocês aqui, falando como é que a gente consegue olhar para um rosto, né? Quando a gente olha para um rosto, como é que você consegue, como é que você enxerga aquele rosto, né? O que você enxerga naquele rosto? O que o paciente enxerga naquele rosto? Por isso que é muito importante, além de todas essas bases, todos esses pilares, né, que a gente fala,
quando a gente for pensar em tratamento, a gente ter essa noção de o que ocorre em cada camada facial durante o envelhecimento, né? Quando o rosto está mais envelhecido, talvez o paciente pode ser o que o chame mais atenção, né? O que ele começa a enxergar, sejam rugas, talvez seja a parte de flacidez, né? Um rosto com aspecto um pouco mais cansado, perdeu a parte da definição, uma pele que tenha que esteja mais opaca, com sem viço, sem brilho, né? Então, o que o paciente ele tem que entender é que o envelhecimento ele não é pontual, ele não é só pele, ele não é só músculo, ele não é só perda de volume, né? Ele acontece de uma forma tridimensional e é tudo ao mesmo tempo, está tudo interligado. Então, assim, se o profissional ele trata apenas a pele de um paciente, por exemplo, que tem uma flacidez importante, mas vai faltar e tem uma falta de uma estrutura, né, de uma sustentação estrutural, o que acontece com esse paciente, com esse resultado, com esse tratamento? Ele fica um resultado muito mais limitado, não fica uma coisa tão natural, né? A pele até que melhora, só o que acontece? Aquele aspecto, de repente, de face caída, né, de perda de estrutura, aquilo acaba se mantendo. Por outro lado, se um profissional, por exemplo, ele tentar compensar uma perda de um volume por causa do envelhecimento, né? Preenchendo, colocando muito preenchedor em excesso, mas o paciente tem uma pele fragilizada ou uma musculatura muito hiperativa, por exemplo, o resultado ele vai se perder também. Ele perde, a gente tira a naturalidade, né? Porque vai encher, inflar uma face com uma pele fragilizada, aquela face vai ficar com aspecto pesado, artificial, vai ficar desarmonioso. Então, entender o envelhecimento facial, né, verdadeiramente, a gente precisa analisar três dimensões ao mesmo tempo, que é a perda da qualidade de pele, as alterações estruturais que de fato acontecem a nível de gordura, de músculo e de osso, essa redistribuição, né, dos volumes faciais. Então, quando a gente consegue enxergar tudo isso em conjunto, a gente começa a deixar de tratar sinais para começar a tratar a causa, né? Então, é isso, é a partir daí que a gente consegue fazer um plano de tratamento de uma forma muito mais inteligente, muito mais consciente, muito mais coerente, né? E que realmente funciona com o que a gente quer entregar. Então, agora eu quero que vocês observem esse slide, tá? Com um olhar clínico, na verdade, porque ele vai resumir muito essas bases que a gente está falando do nosso raciocínio, né? De que o envelhecimento ele acontece de forma tridimensional, ele acontece por camada e ele é essencialmente também multifatorial. Então, quando a gente fala em camadas, na verdade, a gente está falando de uma sequência de alterações estruturais e funcionais que vão acontecer do plano mais profundo até o plano mais superficial. E uma alteração vai influenciar, consequentemente, mutuamente, em outra camada. Tá? Então, vamos aqui por parte. Primeiro, vamos falar um pouco da reabsorção óssea, dessa remodelação óssea que acontece. Esse aqui é o primeiro impacto do envelhecimento, né? Que acontece com a estrutura do nosso esqueleto, tá? Essa reabsorção, ela acontece sobretudo no rebordo infraorbitário, tá? Na região zigomática, acontece aqui no ângulo e no corpo mandibular, na parte da maxila também, tem um fundamento aqui na região da maxila. E na prática, o que acontece? Quando a estrutura ela perde essa projeção, essa sustentação, tudo que está acima, ela passa a ter, consequentemente, uma tendência maior de quê? Se eu estou perdendo o apoio, tudo que está acima tem uma tendência maior de sofrer até mesmo a pitose, né? E aqui que é o ponto fundamental. Porque se a gente tentar tratar esse rosto estruturalmente que está colapsado, digamos assim,
apenas com que nem eu havia dito, apenas com intervenções mais superficiais de tratamento de pele, por exemplo, a gente só vai estar o quê? Maquiando uma consequência, sem mesmo fazer o quê? Tratar a causa, reorganizar a causa, né? E daqui a pouco a gente está falando um pouco do envelhecimento por camadas, só que a seguir a gente vai, para vocês perceberem melhor também, a gente vai dizer, né, em cada camada, de acordo com cada sinal clínico, que tipo de tratamento seria ideal, que tipo de procedimento seria ideal fazer, tá? A lipoatrofia, a pitose dos coxins gordurosos, dos coxins gordurosos, tá? A gente tem compartimento tanto superficial quanto profundo desses coxins gordurosos, tá? Esse envelhecimento ele envolve tanto a lipoatrofia, que seria a perda volumétrica desses coxins gordurosos, como também o que é a pitose dos coxins, que é a descida desses coxins. E que isso que vai começar a comprometer as transições que acontecem dos terços, né? Do terço médio por terço inferior, que vai começar a ter influência aqui na região do nosso do contorno facial, tá? E vai afetar diretamente quando a gente vê aqui evidenciando os sulcos naso, labial, ao lábio mentual, tá? A piora também em relação à calha lacrimal aqui na região malar, da convexidade aqui da nossa região do terço médio, tá? A acentuação da nossa região aqui do jaw. Ou seja, o problema ele não passa a ser apenas por falta, né, de volume de uma região ou não. Na verdade, é por causa dessa redistribuição volumétrica, né? E essa desorganização desses coxins de gordura, justamente pela pitose também, não somente pela lipoatrofia. O terceiro ponto aqui que a gente fala em relação à atenuação dos ligamentos, tá? Os ligamentos, na verdade, é o nosso sistema de retenção. Então, os ligamentos, eles também sofrem essa atenuação progressiva, né? Por causa do envelhecimento. Ligamento também é rico em colagênio. Com o tempo, a gente vai perdendo colagênio, então a gente também perde colagênio na região da nossa estrutura ligamentar também, tá? E com isso, o que acontece? Começa a perder o quê? Eficiência mecânica na sustentação da face, né? Consequência disso, o que começa a aparecer? Apresentar essas pitoses, essas deformidades gravitacionais na face, né? Começa a evidenciar as regiões, né, dos sulcos, enfim, porque os vetores de sustentação, né, que a gente começa a observar aqui também, eles começam a mudar, tá? Começa a mudar esse desenho facial. O quarto ponto seria em relação a um fator funcional extremamente relevante, que é exatamente o quê? A hiperatividade muscular. Com o envelhecimento, alguns grupos musculares eles vão aumentando o seu tônus basal mais do que a gente consideraria, né, desejável, tá? Então, isso vai alterando o quê? O equilíbrio entre os músculos elevadores e os músculos depressores da nossa face, principalmente dos nossos músculos da hiperdinâmica, tá? Então, envelhecer muitas vezes é isso, não é só a perda de volume, que nem a gente fala, né, do volume de estrutura óssea, volume de coxins gorduroso. Não, muitas vezes também está em relação ao quê? Ao contrair demais, né? Músculos hiperativos começam também, se eu tiver uma força de hiperatividade muito grande nos meus músculos depressores, começa a puxar o nosso rosto para baixo. Um dos músculos depressores que pouca gente, né, tem esse olhar tão focado nele também, mas que contribui e muito em puxar muito o nosso rosto para baixo, é o nosso platismo, que é o nosso músculo que passa também em região aqui de pescoço e vem até em região de modilo. Ou seja, quando ele está muito hiperativo também, ele consegue puxar muito o nosso rosto para baixo, tá? Então, isso evidencia muito mais essa perda de contorno facial, contribui para esse envelhecimento que fica de uma forma mais marcada, os sulcos mais marcados também, a hiperatividade muscular.
Muitas vezes, quando sai, né, que começa a sair daquelas rugas que eram dinâmicas, né, e começam a se perceber as rugas que começam a ficar estáticas também, né. A flacidez. Por fim, a flacidez que a gente fala, a pele, que a pele é a nossa camada mais superficial, e na verdade ela só vai refletir tudo que está acontecendo, né, abaixo dela, né? Todos os fatores anteriores que a gente falou, né? Então a pele é que ela mais sofre consequência, é o que mais está a olho nu do paciente. Então, muitas vezes, por isso que muitas vezes o paciente acha que o problema está diretamente na pele, não está. Ele tem que entender que aquilo dali muitas vezes é reflexo de vários outros fatores que estão acontecendo em camadas subjacentes. Tá? A pele também sofre uma grande perda de estrutura. Né? O que seria a estrutura, a proteína de maior relevância da nossa pele? Né? Que seria o colagênio, é o colagênio. E há uma perda muito significativa com o envelhecimento, tanto de colagênio quanto de elastina, quanto também a estruturação, a reestruturação da nossa matriz extracelular. Começa a ter perda de hidratação também, né, por causa da nossa perda também de ácido hialurônico. A qualidade da pele altera com o tempo, né, pela perda de colagênio, de estrutura, pela perda de elastina. Então, a gente começa a perceber que esse tipo de alterações que vão acontecendo, quando a gente começa a entender esse envelhecimento por camada, a gente vê que muitas vezes, né, a pele raramente vai ser o problema inicial. Muitas vezes começa o quê? A consequência final de tudo que acontece, que nem está aqui, de tudo que acontece em outras regiões da nossa face, tá? Então, quando a gente consegue entender essa estrutura de envelhecimento por camada, começa a entender essa hierarquia, né, do que acontece, a gente começa a construir planos com mais previsibilidade, para a gente conseguir atingir resultados com mais naturalidade. Por quê? Porque a gente sabe, a gente começa a identificar o que é estrutural, do que é perda volumétrica, do que é funcional, muscular e até mesmo qual é da consequência pela perda referente a uma flacidez cutânea, né? Se é um motivo cutâneo, digamos assim. E é exatamente isso que vai conseguir diferenciar, tá? Esse profissional de excelência que a gente fala, esse profissional com o olhar de uma harmonização facial mais consciente, que é saber exatamente intervir na camada certa, no momento certo e com o produto e a dose certa, que é o principal. Tá? Agora, aqui a gente vai entender assim, ok, como é que você sabe que tal camada está envelhecendo? Né? Como é que eu olho para o meu paciente, eu consigo ler os sinais? Tá? Então, muitas das vezes, o que a gente vai ver aqui? Se o problema está na pele, a gente vai ver o quê? A gente vai ver rugas finas, uma textura mais irregular, manchas, ressecamento, perda de brilho, tá? É algo mais superficial, tá? Quando a gente passa a mão na pele do paciente, a gente consegue sentir essa falta de elasticidade na pele do paciente, tá? Geralmente, tem tratamentos como peeling, como uma mesoterapia, podem até auxiliar também nesse tipo de tratamento. Mas tratamento especificamente a gente já fala um pouquinho mais à frente. A Sofia vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Agora aqui, quando a gente entende que o problema está no subcutâneo ou no osso, a gente já vê uma coisa diferente. Os sulcos, eles são mais profundos, são mais marcados, há um desabamento, né, uma pitose do nosso rosto, aqui na região do malar, a região, a gente perde contorno na região de terço inferior, as olheiras ficam mais profundas, há esse desabamento, né, facial, que nem a gente descreveu aqui. Então, quando a gente vê isso, a gente já sabe, é um problema o quê? Estrutural, não é só pele, falta suporte. E quando a gente fala em falta de suporte, né, principalmente falando de subcutâneo e osso, a gente também está falando que vai precisar de fazer o que ali? Um preenchimento. Né? O preenchimento vai ser importante para a gente tentar repor alguma perda de volume. Tá? Agora, se o problema está aqui em relação ao músculo, a gente vai ver o quê? A gente também vê ruga, mas é aquela ruga que marca quando o músculo se contrai.
né? Quando eleva a sobrancelha, quando faz uma cara de bravo, esse vinco aqui na região da glabela, ao redor dos olhos também. Então, são chamadas rugas dinâmicas, tá? E quando a gente fala de ruga dinâmica, se a gente for pensar em tratamento, a gente vai pensar em algo que possa paralisar temporariamente aquele músculo, que seria a toxina. Então, muitas vezes a gente vê isso e vê isso tudo junto, né? Então é isso. Vamos explorar só um pouquinho mais aqui em relação esse fluxo de raciocínio diagnóstico em camada. Tá? Se a gente tem várias camadas faciais envelhecendo, a pergunta sempre é: por onde a gente começa? Muitas vezes é isso que a gente questiona. E a resposta sempre vai depender do caso. Mas sempre tem que ter uma lógica. Né? Por isso que a gente fala nesse raciocínio em degraus. O que está representado aqui, né, esses degraus aqui, na verdade, é como o nosso raciocínio ele deve subir em camadas, né? Que nem acontece em forma de escada, tá? E nunca saltando os degraus, sabe? Para a gente ter um resultado com maior naturalidade. Então, primeiro, diagnóstico global. Tudo começa aqui, né? Antes de pensar em qualquer técnica, qualquer produto, qualquer protocolo, é obrigatório fazer esse diagnóstico de forma global do paciente. Então, o que isso significa? Significa escutar o paciente, entender qual é a necessidade e expectativa do paciente, saber avaliar o grau de envelhecimento daquele paciente, fazer um protocolo fotográfico, que é fundamental, tá? E é nesse momento, né, que não é decidir somente o que vai ser feito, tá? Mas é decidir não só pensando em produto, mas pensando em tratar a causa, de fato, do problema do paciente. Seguimos com a definição de prioridade. Tá? Aqui é compreender o rosto como um todo. O próximo passo a gente pensa em relação a isso, a definir prioridade. Nem tudo que vai incomodar o paciente deve ser tratado primeiro, até porque o paciente não entende que o envelhecimento acontece daquela forma por camadas. Por isso que é muito importante a gente também passar essa explicação assim para o paciente, tá? Então, aqui a gente tem que perguntar primeiro qual é a causa e qual é a consequência, aquele sinal clínico, qual é a causa daquele sinal clínico, tá? E pensar nisso. E de que forma aquele sinal clínico está impactando na harmonia facial daquele paciente. Então, a gente tem que pensar quais são as prioridades, o que a gente precisa. Ao final, a gente vai falar até de um fluxo também, que é importante em relação aos times dos tratamentos. Um ponto também de importante. O outro, a parte de estruturação da pele, tá? Foi o que havia dito. Então, a gente tem que pensar em tratar a pele também, né? Deixar aquela pele mais densificada, antes de pensar em tratar somente a parte estrutural, porque a pele realmente ela é aquele tecido, né, que vai encobrir todas aquelas outras camadas, então é importante que ela esteja bem estruturada, e aqui a gente vai pensar em estratégias de bioestimulação de colágeno, em que eu posso fazer para melhorar, biomodular aquela matriz extracelular, aquela qualidade dérmica. Então, a gente tem que pensar que uma pele mal estruturada vai comprometer diretamente qualquer tentativa de sustentação que eu fizer naquela face, tá? Ou de qualquer refinamento posterior. Então, por isso que esse foco em tratamentos regenerativos está cada vez mais forte, porque a gente está atuando mesmo em relação à estruturação de pele. Agora sim, a gente começa a pensar em quê? Nessa fase mais profunda, e também tem que pensar de uma forma mais estratégica, né? Qual é a necessidade estrutural daquele paciente? Qual é a profundidade correta que eu vou ter que intervir? Se eu tenho que intervir mais próximo ao osso ou numa camada mais em relação ao coxinho de gordura, tá? Quantidade mínima eficaz para aquele tratamento, menos é mais, não vamos esquecer isso. E qual é o impacto biomecânico que aquele tratamento, aquele produto vai decorrer no nosso paciente. Então, é uma etapa que também tem que ser muito bem executada para que não traga artificialidade, tá? Não dê um aspecto artificial para o paciente. E, por fim, a parte do refinamento, que eu falo que é o nosso último degrau, né? Porque é aqui que a gente vai fazer toda a parte de ajustes de alguns detalhes, né? Em suavização de transições que acontecem, de melhoras de simetrias mais finas na face do paciente.
E é isso. O que a gente sempre diz, não é uma fórmula mágica, né? Harmonizar não é uma fórmula mágica, não é um protocolo padrão, não é uma receita de bolo, né? Tem que haver uma lógica. E quando a gente usa essa lógica, né, o paciente ele fica muito mais satisfeito com o resultado ele fica muito mais natural e a gente consegue organizar isso de uma forma muito mais consciente nesse plano de tratamento, nesse cronograma de tratamento. Então é isso. Eu vou agora passar a palavra para a Sofia dar continuidade em relação aos tratamentos por camada facial. Deixa eu provar aqui. Ok, já trocámos aqui o controle remoto, ver se eu consigo passar agora Sim. eu aqui os slides. Então, dando continuidade, e agora que a Ludmila já explicou como é que se processa o envelhecimento e como é que o envelhecimento se processa nas diferentes camadas, porque o nosso rosto é constituído por diferentes camadas, vamos ver como é que podemos tratar. A Ludmila começou a explicar o envelhecimento desde a camada mais interior, que é o osso, até à mais exterior, que é a pele, e agora vamos fazer ao contrário. Vamos explicar como é que podemos fazer o tratamento e que tipos de tratamentos é que existem para começar a tratar desde o exterior até ao interior. Então, aquilo que nós vimos, que o nosso paciente vê, que os outros veem primeiro, são as consequências do envelhecimento na pele, não é? É aquilo que está visível para nós e para os outros. A pele é o órgão que faz esta barreira, esta divisão entre o meio exterior e o meio interior e, consequentemente, é o que está sujeito às agressões externas. Como tal, vai sofrer um fotoenvelhecimento crónico, porque a sujeição ao sol, nós queremos quer não, e o sol faz muito bem, mas sem dúvida nenhuma que os raios UVB vão provocar um processo de degeneração e de envelhecimento e de senescência das células da nossa pele. Vai haver uma perda de colagênio e elastina, vão haver alterações a nível da textura, dos poros dilatados, vão aparecer manchas, rugas finas e com o envelhecimento vai haver uma redução da hidratação e da luminosidade. E como é que nós podemos fazer para reverter um pouco este processo ou então para tentar que este processo seja mais lento, que demore mais tempo a acontecer? Podemos usar os peelings químicos. Deixa-me ver se eu consigo passar que eu... Lu, vê lá se consegues passar tu daí. Você botou para trás, põe para Ok, frente, que é você que está no ok, comando. ok. Ok, já vi agora. Ok, é aqui esta setinha. Muito bem. Então, nós podemos utilizar os peelings. Existem, desculpa, agora foi demais. Foi. Ai, Deixa eu botar aqui. Pronto. não, mas é o teu rato é que tem que estar parado. A tua bolinha azul tem que estar Não, parada. é sua. É a A minha? bolinha azul é sua. É sua. Ok, então. Ela anda sozinha? Não, mexe no teclado. Calma aí, não precisa mexer, só um instante. Agora, foi. Ok, já está, já está, já está, já está. Faz pelo teclado, é melhor. Sim. Então, existem vários tipos de peelings, mas aqueles peelings que nós vamos falar aqui vão ser os peelings químicos. Os peelings químicos, aquilo que vão fazer essencialmente é acelerar o turnover celular. O que é que acontece com todo o nosso corpo, todas as nossas células sofrem renovação, as células da pele não são exceção, e quando nós somos jovens vamos sofrer uma renovação muito mais rápida, de 21 em 21 dias, as nossas células vão se regenerar e vão mudar. À medida que vamos envelhecendo, e particularmente a partir dos 50 anos, por vezes demoramos 2 meses, 60 dias, até que esse turnover celular se dê. E a ideia dos peelings é ajudar-nos nessa renovação celular. É uma renovação epidérmica que vai ter também um estímulo a nível dérmico, porque nós temos a nossa epiderme junto com a nossa derme e a camada basal da nossa epiderme é aquilo que está juntinho à nossa derme. Então, se nós arranjarmos maneiras com o peeling químico de
desestruturar aquela camadinha mais superficial de células mortas e queratinizadas que estão ali na superfície da epiderme e essas células descamarem, vai haver uma necessidade de, na camada basal, começarem a haver produção de novas células, o que vai estimular também a nossa derme. Estes peelings têm indicação para diferentes idades, para diferentes tipos de problemas na pele. Podem ser manchas, pode ser inclusivamente o acne, texturas irregulares, rugas finas, fotoenvelhecimento. E têm uma grande vantagem. Normalmente são tratamentos que não são caros, mas necessitam de ser feitos com alguma periodicidade. Dependendo do tipo de ácido que estamos a usar, do tipo de concentração e do problema que temos à nossa frente, obviamente, o tipo de pele, a idade do paciente, assim a periodicidade que vamos usar. Portanto, se vocês fizerem o curso connosco, vão saber todas estas coisas, tudo isto vai ser explicado em detalhes, em pormenores. Hoje aqui não temos tempo para estar a falar dessas coisas todas, mas é só para vos dar uma ideia daquilo que vamos conseguir fazer. E depois do peeling, já removemos a camadinha de células mortas, mais superficiais, e agora o que é que podemos fazer? Podemos fazer uma mesoterapia. A mesoterapia pode ser feita ou com microagulhamento, que é utilizando um dispositivo como este que vocês veem na imagem, que é uma Dermapen, que tem um cabeçal que pode ter um número variável de agulhas. São umas agulhinhas muito fininhas, que podem ir desde, por exemplo, 9 agulhas até 36, 42 agulhas. E essas agulhinhas o que fazem é um movimento de vai e vem em que vão fazer uns furinhos, uns microcanalículos na pele, que vai proporcionar a entrada de qualquer ativo que nós coloquemos em cima da pele. Produtos de mesoterapia que existem N e dos mais variados que vocês possam imaginar, desde produtos para peles que estão mais baças e querem ficar mais brilhantes, até produtos para peles que estão mais manchadas, para rugas finas, para acne, enfim, há todos os tipos de papéis muito secas, há produtos que servem para nutrir, para hidratar, para revitalizar a pele de acordo com as suas necessidades. E se nós removermos a camadinha de células mortas e a seguir fizermos um microagulhamento que vai promover aqueles microcanalículos, estes produtos conseguem penetrar na pele. De outra forma é muito difícil porque a nossa pele não deixa passar nada, não é? A nossa pele é aquilo que faz aquela barreira impermeável, exatamente, que não permite que entre nada, a água quando toca na pele não vai entrar, não é? E estes produtos, se nós quisermos que eles entrem, temos que fazer este tipo de tratamentos. Relativamente à periodicidade, vai depender muito do tipo de problema que queremos resolver. Depois, ainda dentro da pele, tal como a Ludmila estava a dizer e estava a falar, a nossa derme, à medida que nós vamos envelhecendo, vai afinando, vai ficando cada vez mais estreitinha. Porquê? Porque vai perdendo a matriz extracelular, vai perdendo as fibras de colagênio, as fibras de elastina, porque as nossas células da derme, os fibroblastos, deixam de ter capacidade, à medida que vão envelhecendo, deixam de ter capacidade de produzir a mesma quantidade de ácido hialurónico, de fibras de colagênio, de fibras de elastina, e então aquela matriz extracelular, que no fundo é a espessura, é o que dá a espessura à derme, vai desaparecendo. Existem hoje em dia no mercado alguns produtos muito interessantes, que são ácidos hialurónicos não reticulados, portanto que não vão dar volume, e nós já vamos falar um pouquinho sobre o que é um ácido hialurónico. Estes ácidos hialurónicos não vão dar volume, vão fazer essencialmente hidratação, lubrificação e uma modulação a nível da inflamação e do stress oxidativo da pele. Ou seja, quando este ácido hialurónico é colocado na derme ou subdérmico, e ele pode ser colocado com cânula, pode ser colocado com agulha, ele o que vai fazer é restabelecer o equilíbrio daquele meio ambiente. Aquela parte da pele que já estava muito fininha, que já tinha pouca matriz extracelular, de repente vai ficar novamente plena. E isso vai fazer com que
as nossas células trabalhem como se fossem umas células mais jovens e contrariem o processo de inflamatório crónico que está a decorrer devido ao envelhecimento. Ele tem foco na lubrificação e hidratação, reestruturação da matriz extracelular, modulação da inflamação e stress oxidativo, que é muito importante, e vai melhorar a comunicação celular e a homeostase celular. Isto pode ser utilizado, este tipo de ácido hialurónico, este tipo de tratamento, em qualquer pele, desde que já tenha iniciado o processo de envelhecimento. Hoje em dia já sabemos que até aos 26 anos nós estamos a crescer, é quando se dá a maturação, quando atingimos a maturidade a nível do nosso cérebro e a partir daí entramos num processo de envelhecimento. E óbvio que podem existir pacientes com 20 e poucos anos e que já estejam a manifestar alguns sinais de envelhecimento e podemos utilizar este tipo de material nesses pacientes sem contraindicação nenhuma. E às vezes temos pacientes de 30 anos que ainda não manifestam sinais de envelhecimento. Portanto, tudo isto vai depender da tal avaliação global que vamos fazer inicialmente. A periodicidade destas sessões normalmente aconselham-se 3 sessões uma vez por mês e pode-se repetir ao fim de 6 meses, ao fim de 1 ano, ao fim de 2 anos, depende do tipo de paciente que nós tenhamos. Temos aqui uma foto só para vocês perceberem e terem uma ideia de qual é o efeito. Reparem, aqui temos a foto do antes e do depois e reparem uma pele muito mais redensificada e com muito melhor qualidade depois de 2 sessões com intervalo de 1 mês de um produto de biomodulação. Relativamente à camadinha de gordura subcutânea superficial, que está logo abaixo da derme. Também é muito importante trabalharmos nessa camada e ao trabalharmos nessa camada vamos influenciar também a bioestimulação de colagênio a nível da nossa derme. E para aqui vamos utilizar um material que se chama bioestimulador de colagênio. Os bioestimuladores de colagênio têm umas propriedades específicas que é, de facto, promoverem uma grande estimulação do fibroblasto de forma a que ele vá produzir muito colagênio. Isto deve-se ao facto destes materiais terem partículas que são partículas grandes, que não conseguem ser fagocitadas pelos macrófagos e então vão fazer tipo como se fosse uma célula gigante ali com vários macrófagos à volta daquela partícula para tentar fagocitar a partícula. Isto vai, de alguma forma, irritar o nosso fibroblasto, que vai reagir produzindo colagênio. Isto é um estímulo inflamatório controlado, que leva então à neocolagênese, e vai melhorar a firmeza, a textura, a espessura e a luminosidade da pele do nosso paciente. É um efeito progressivo, não é um efeito que se vê no imediato. No imediato, o paciente vai ficar com um ligeiro volume devido ao volume do material que é injetado, mas a real conclusão do tratamento vai ser uns meses à frente, depois de termos dado tempo ao corpo de ser ele a expressar aquela estimulação a que foi sujeito, através da produção de colagênio, através da melhoria do aspecto da pele. Normalmente aconselha-se a que se faça de mês e meio em mês e meio, mais ou menos, no mínimo 2 sessões. Depois depende, obviamente, da tal avaliação inicial que fizemos para perceber se este paciente precisa de mais ou de menos tratamentos de bioestimulação. Para vocês verem aqui nesta imagem, para terem uma ideia, reparem na imagem do antes, como a paciente pega na pele, reparem a flacidez que existe. A paciente pega na pele e puxa, portanto, aquela pele é uma pele com bastante elastina e pouco colagênio. Portanto, é uma pele que é frágil, é uma pele que não vai aguentar a gravidade, não vai aguentar o peso das estruturas que estão lá dentro. Depois de fazermos a bioestimulação, as sessões de bioestimulação, reparem na diferença. Quando a paciente pega, reparem a densidade e a firmeza que já apresenta na pele. E agora passando para a outra camada,
que está mais abaixo, que é a camada onde se encontram os músculos da mímica. Os músculos da mímica têm uma característica muito especial, que é diferente dos outros músculos esqueléticos. Normalmente, praticamente todos os músculos do nosso corpo têm uma origem óssea, uma inserção óssea também. E aqui no caso dos músculos da mímica, vamos ter uma origem óssea e uma inserção na pele. E é por isso, quando eles contraem, que promovem rugas, enrugam a pele. Vocês reparem nestas expressões que estão a ver aqui, são os músculos que estão a funcionar e estão a fazer com que a pele fique enrugada. Então nós podemos, quando temos pacientes com hiperatividade muscular e que fazem muitas expressões, e às vezes ainda são pacientes jovens, podemos usar alguma coisa para suavizar, para impedir que esse músculo funcione tanto e que esteja constantemente a produzir a ruga. Porque ao fim de alguns anos, com um músculo hiperativo a produzir constantemente uma ruga, aquela ruga vai ficar mantida. A pessoa já não vai precisar de fazer a expressão para produzir a ruga. A ruga já vai ficar sempre lá, mesmo que a pessoa não esteja a fazer a expressão. Estas rugas que inicialmente são dinâmicas passam a ser rugas estáticas. Começa a haver também uma alteração de vetores, como a queda da sobrancelha, a queda das comissuras e uma perda de simetria facial progressiva. Como é que nós podemos, de alguma forma, aliviar estes sinais do envelhecimento aplicando a toxina botulínica? A toxina botulínica é, de facto, uma toxina. Vocês irão aprender, se fizerem o curso, o que é a toxina botulínica realmente, de onde é que ela veio, como é que ela entrou, como é que foi descoberta, como é que entrou neste circuito da medicina e no circuito da medicina estética em particular. Ela funciona bloqueando a libertação da acetilcolina, que é um neurotransmissor essencial para a contração muscular. Então, quando nós detectamos que existem movimentos musculares que provocam rugas, nós temos que aplicar a toxina botulínica exatamente no músculo que queremos relaxar ou paralisar. Porque quando colocamos naquele músculo, deixa de haver a libertação da acetilcolina para aquelas placas, para aquelas junções neuromusculares e deixa de haver a contração desse músculo. A ideia não é ficarmos com o rosto paralisado, sem a pessoa ter qualquer tipo de movimento, não. A ideia é mantermos algum movimento, mas relaxar e impedir que haja a formação da ruga. Então, em que zonas é que podemos utilizar a toxina botulínica? Podemos utilizar no terço superior, nas rugas frontais do frontal, não é? As rugas horizontais que aparecem aqui na nossa testa, as rugas glabulares, quando nós fazemos aquela expressão de zangado e que normalmente os nossos pacientes nos dizem: ai, doutor, eu quando acordo de manhã olho para o espelho, parece que já estou zangada logo de manhã, não gosto nada desta ruga aqui. Podemos ajudar aplicando a toxina botulínica. A nível das rugas também, aqui à volta dos olhos perioculares, as chamadas patas de galo, não é? A nível do terço médio, nas rugas infraorbitárias, rugas nasais, no terço inferior, no músculo depressor do ângulo da boca, no masséter também, quando fazemos pacientes que têm hipertrofia do masséter e que acabam por ficar, principalmente as senhoras que não gostam, porque o rosto acaba por ficar mais largo aqui embaixo, dando assim um aspecto masculino. Nas bandas do platisma, como a Ludmila explicou há pouco, que o platisma é um músculo depressor e ele vem se inserir aqui na zona acima do bordo da mandíbula, portanto, quando nós contraímos o platisma, tudo isto puxa para baixo. E então, aquele bulldog que normalmente os nossos pacientes não gostam e que dizem que têm o rosto a descair, que têm o rosto a derreter, é devido a esta contração constante dos músculos depressores, quer do depressor do ângulo da boca, quer do platisma. Portanto, nós temos que perceber que músculos é que estão a contribuir para aquele tipo de rugas e para aquele tipo de expressão que está a envelhecer o nosso paciente. Quando fazemos a avaliação, temos que pedir ao paciente para fazer todas estas caretas, todas estas expressões, para conseguirmos perceber onde é que está ali, quais são os músculos que estão a atuar de uma forma mais forte.
podemos ver aqui nesta imagem, temos uma imagem em que temos os músculos, não é? Temos o efeito, temos ali o frontal, o piramidal, o corrugador, e conseguimos ver aqui que na contração, quando pedimos ao paciente para fazer desangada, fazemos esta contração, reparem, estas 3 rugas profundas aqui na zona da glabela e ainda mais estas ruguinhas horizontais na zona do frontal. E então vamos aplicar na zona do piramidal, na zona do corrugador. Portanto, para fazermos isto, é essencial percebermos bem a anatomia facial. Isso é um dos pontos que vai ser muito focado e muito estudado ao longo do nosso curso. Aqui são os pontos marcados já mesmo no rosto e depois a fotografia do pós 15 dias, porque a toxina botulínica leva pelo menos 3 dias a iniciar o seu efeito e só ao fim de 15 dias é que esse efeito está completo. Portanto, depois ao fim de 15 dias, quando pedimos ao paciente para fazer desangado de mal, já não se consegue, porque estes músculos já não mexem. Reparem a diferença de uma imagem para a outra. Muito bem, então já vimos 3 camadas, já vimos a pele, já vimos o subcutâneo superficial, já vimos a parte muscular e vamos ver agora aqui a parte do subcutâneo mais profundo e do osso. São as nossas zonas estruturais, as nossas zonas de profundidade e são estas que realmente, quando se perdem, fazem as outras colapsar. As outras mostram os sinais, não é? A pele, na realidade, na pele aparecem os sinais do que acontece nas camadas mais profundas. Então, já vimos que vamos sofrer reabsorção óssea progressiva, o Ludmila já mostrou, a zona da órbita, a zona aqui da abertura piriforme, da mandíbula, da maxila. Vai haver também uma redistribuição e uma redução da gordura. Nós temos esta forma do rosto, com a maçãzinha do rosto, com os contornos bem marcados, porque temos as bolsinhas de gordura, quando somos jovens, colocados nos sítios certos. À medida que vamos envelhecendo, estas bolsinhas de gordura, para além de reabsorverem, começam a descair e descaem sempre para baixo e para a frente, fazendo com que este sulco nasogeniano fique aprofundado, porque estas bolsinhas descaíram. Isto vai fazer com que haja uma perda de suporte, uma perda de projeção e de proporções faciais. O que acontece é que, à medida que vamos envelhecendo, o formato do rosto muda e as nossas pacientes olham para o espelho e uma coisa que nos dizem é: doutora, eu já não me reconheço, eu olho para o espelho e não me reconheço. Porquê? De facto, o formato do rosto mudou. Isto é verdade principalmente no pós-menopausa. No pós-50 anos, nas mulheres, isto acontece muito rapidamente. E como é que nós podemos ajudar os nossos pacientes a repor aquilo que falta, a reposicionar aquilo que lhes caiu? Uma das formas é a aplicação, por exemplo, de ácido hialurónico. Estava-me aqui a lembrar de uma coisa que nós não vamos falar aqui nesta apresentação, que são os fios de tração, mas que é algo que é mais avançado. E que também serve para reposicionar e fazer a bioestimulação. Mas aqui o ácido hialurónico, e o que é o ácido hialurónico? Se calhar muitos de vocês que estão a ouvir aqui a Masterclass podem não saber o que é o ácido hialurónico. O ácido hialurónico é uma substância que existe no nosso corpo, naturalmente, desde sempre, que é produzido pelas nossas células e que vai ser o grande constituinte da matriz extracelular. Grande parte da pele é ácido hialurónico e grande parte do nosso corpo, desde as articulações até ao olho, até à parte muscular, até tudo tem ácido hialurónico, ok? E é produzido pelas nossas células. E nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo a capacidade de produzir tanto ácido hialurónico. Ele vai desaparecendo e já não temos tanta capacidade de o repor. Então a indústria resolveu arranjar uma alternativa que é uma produção de ácido hialurónico a partir de bactérias,
mas é uma produção completamente estéril e é um ácido hialurónico muito parecido com o nosso e muito bem tolerado pelo nosso corpo. Normalmente não há reações adversas a este ácido hialurónico, pode haver sim, há algo que juntem ao ácido hialurónico, mas normalmente não é ao próprio ácido hialurónico. Ele vai ter como função o preenchimento e o reposicionamento de tecidos. Isto é um ácido hialurónico reticulado, ou seja, é um ácido hialurónico que tem uma determinada espessura, uma determinada dureza, uma determinada coesividade, que o outro ácido hialurónico que eu falei há pouco, para fazer a biomodulação na pele, não tem. O outro é um ácido hialurónico livre, portanto, que flui, é uma substância mais fluida. Estes são substâncias mais densas e com uma certa viscosidade, uma certa coesividade, que dependendo da zona onde precisamos de colocar, assim o ácido que vamos escolher, porque há uns que são mais que dão mais projeção, há outros que dão mais hidratação, há uns que são mais elásticos, há uns que são mais coesos, portanto, tudo isso tem a ver com aquela avaliação inicial que fizemos do nosso paciente para perceber que necessidades o nosso paciente tem, se necessita de um ácido hialurónico colocado em profundidade, se necessita de um ácido hialurónico mais colocado numa camada mais superficial, e aí vamos escolher o produto correto, ok? Então, os planos em que normalmente colocamos nesta camada será no plano subcutâneo para suavizar as transições e no plano justaperiosteal para dar mais estrutura ao rosto. Okay? E o objetivo é devolver as proporções e a simetria respeitando a anatomia. O resultado aqui neste caso, enquanto que com a toxina botulínica só ao fim de 3 dias é que o paciente vê algum resultado, com a bioestimulação só ao fim de uns meses é que o paciente vê algum resultado, aqui neste caso com o preenchimento com o ácido hialurónico, o resultado é imediato, o que é muito gratificante para os nossos pacientes. Nem sempre é a primeira escolha, porque vamos ter que começar muitas vezes por dar consistência à pele, mas é aquela fase em que os pacientes dizem: agora eu vi a diferença. Ok, então onde é que podemos aplicar o ácido hialurónico? Eu trouxe aqui esta fotografia desta paciente porque a partir aqui a maior parte das pessoas que estão a assistir à nossa masterclass são médicos dentistas, para perceberem uma coisa. Muitas vezes nós tratamos os dentes e fazemos quer reabilitações protéticas, quer tratamentos de ortodôncia e não contemplamos os tecidos moles. Vocês reparem, esta paciente tem uma reabilitação protética e os dentes estão bonitos, o sorriso é bonito. Mas agora reparem, quando a paciente deixa de sorrir, o que acontece? A paciente envelhece muito quando deixa de sorrir, não é? Aqueles dentes mostram uma certa juventude, mas afinal o rosto desta paciente, quando está a sério, mostra um rosto que já sofreu um processo de envelhecimento grande. Portanto, parece que uma coisa não bate com a outra. E é aqui que nós podemos complementar uns tratamentos com os outros para dar um aspecto mais homogéneo e mais rejuvenescido. Com o sorriso, obviamente, com os dentes, mas depois também com os tecidos moles, que acabam por ser a moldura do sorriso. E aqui vocês podem ver todas estas setinhas mostram zonas de necessidade de aplicação de ácido hialurónico para haver uma reestruturação e um rejuvenescimento deste rosto. Nós podemos aplicar o ácido hialurónico em olheiras, na fossa piriforme, sulco nasogeniano, lábio mentoniano, lábio mentual, nos lábios, nas rugas periorais, enfim, em esta lista que podem ver aí. Todas essas estruturas podem ser preenchidas com ácido hialurónico. E temos aqui o antes e o depois desta paciente e é brutal a diferença, não é? Quando fazemos a aplicação e o preenchimento com ácido hialurónico nos sítios certos, nas camadas certas, nas profundidades certas. A paciente fica com um ar super natural, apenas rejuvenescido. Mantém a identidade dela, apenas rejuvenesceu e agora sim, agora está mais harmoniosa e mais de acordo com aqueles dentes maravilhosos do seu sorriso. Podemos também fazer preenchimento labial.
aqui só uma ressalva para quem faz, por exemplo, ortodontia e prostodontia, a parte da reabilitação oral, porque, por exemplo, quando fazemos a ortodontia, muitas vezes nos pacientes classe 2 há uma retrusão dos incisivos superiores que leva a uma perda do suporte labial e a um aumento do ângulo nasolabial, e é obrigatório para que esses pacientes se sintam bem e se sintam satisfeitos com a sua aparência, fazer um preenchimentozinho labial. E, portanto, vocês já tiverem estas noções quando fazem o plano de tratamento de ortodontia, já imaginam que isso vai acontecer e já podem deixar falado com o paciente que, olha, no final do tratamento podemos também depois fazer aqui um preenchimentozinho labial, se virmos que o lábio fica muito fininho, porque acontece, não é? Quando temos aquelas dentolas para a frente, que dão um bom suporte labial, quando perdemos o suporte, é natural que o lábio depois fique mais fininho. No caso dos pacientes com reabilitação protética, a mesma coisa. Que, imaginem, pacientes que fizeram tratamentos, aqueles all-in-4, em que fazem extração dos dentes, perdem todo o suporte ósseo vestibular, e os pacientes, há muitas queixas, e quem trabalha com isso sabe que os pacientes dizem, principalmente as senhoras, porque os homens depois acham que o seu bigode e aquilo disfarça, mas principalmente as senhoras queixam-se muito que os dentes ficaram bonitos, mas que agora olham para o espelho e não se reconhecem, porque perderam ali os tecidos moles, perderam o suporte. Ok, então este é só um antes e depois em que foi utilizado ácido hialurónico, preenchimento com ácido hialurónico e toxina botulínica, a toxina no terço superior, o ácido hialurónico na zona do terço médio, na zona do sulco nasogeniano, uma seringa de ácido hialurónico, e vocês vejam a diferença que faz o aspecto. Este aspecto descansado do rosto é muito da toxina botulínica, está bem? A toxina é que dá este aspecto descansado, um aspecto brilhante à pele, porque de repente tudo está relaxado, ok? E, e o ácido hialurónico faz o preenchimento destas zonas que já estavam mais afundadas. Os meus flados demoram a passar, eu carrego, mas eles demoram a passar. Depois, a nível do subcutâneo profundo, podemos também utilizar os bioestimuladores, também como complemento do ácido hialurónico, e estes bioestimuladores acabam por fazer o estímulo também de colágeno tipo 1, já vimos lá atrás, vão ajudar na flacidez, na perda de contorno, e podem ser executados paralelamente aos preenchimentos ou após o plano inicial. Eu tenho pacientes a quem eu explico que me vêm com uma queixa específica, e muitas vezes eu sei que o ideal seria começar por fazer bioestimulação de colagênio na pele, porque a pele está flácida, mas aquele paciente precisa de ver já alguma coisa. E quando o paciente precisa de ver logo alguma coisa, seja para ficar motivado, seja para se sentir um bocadinho melhor consigo, eu explico, olha, devíamos começar por aqui, mas vá, para ver já alguma coisa, vamos fazer já o preenchimento e depois então passamos para o bioestimulador de colagênio. Portanto, isto depois é também uma questão do bom senso e das prioridades do paciente e da forma como vocês vão conduzir todo o processo, mas por vezes temos que começar por tratamentos que não seriam os mais indicados, também para motivarmos um pouquinho o paciente e para ele se sentir melhor. Mas tudo deve ser explicado, está bem? Temos então aqui um fluxo de raciocínio completo, com um cronograma, uma chamada sequência inteligente, em que o paciente chega ao nosso consultório, nós vamos ter que fazer uma avaliação, e essa avaliação vai passar, seja pela anamnese, a história clínica do paciente, o que é que o preocupa, a sessão fotográfica para ficarmos com o registro das fotografias e do rosto do paciente, e a nossa avaliação do que é que se está a passar ali. Como a Ludmila mostrou, pronto, para percebermos, ok, onde é que este envelhecimento está a acontecer, onde é que eu vou ter que atuar? Vou ter que atuar em várias camadas, basta-me atuar só numa, basta-me atuar só em duas. Por vezes os pacientes chegam, ainda não têm um processo de envelhecimento grave, têm apenas rugas de expressão muito marcadas.
Então, se calhar, só a toxina botulínica é suficiente. Às vezes não, às vezes já tem, para além das rugas de expressão muito marcadas, também tem os fluxos muito marcados, já tem uma flacidez muito marcada, já se nota uma perca óssea muito grande. Então, temos que avançar com mais propostas no nosso plano de tratamento. Podemos começar por tratar a pele. Nós, muitas vezes, nos nossos cursos, costumamos dizer aos nossos alunos, porque não se sentem seguros para fazer procedimentos mais invasivos logo nos primeiros tempos, e é normal, porque exige prática, exige. É claro que nós no curso vamos praticar, vamos ter prática clínica em pacientes, os alunos praticam, mas é óbvio que só com a prática é que nos sentimos à vontade. E há determinadas tratamentos que são mais fáceis de apanhar e mais fáceis para vocês para começarem a ganhar confiança. Então, por exemplo, peelings e mesoterapia são tratamentos muito tranquilos de se executarem, com muito poucos riscos e que é muito bom para começarem a ganhar confiança e para os pacientes começarem logo a ver alguma coisa. Ok, não veem um preenchimento, mas veem, espera, a pele ficou mais bonita, ficou mais brilhante, gosto mais de ver assim este aspecto. E já se motivam para ir fazer, se calhar, uma toxina. E aí vocês já fazem a toxina. Depois da toxina, então, ok, vamos agora fazer um preenchimento com o ácido hialurónico para dar ali estrutura e para o paciente começar a ver uma mudança ali no formato do rosto. E depois, ok, então agora para fazermos aqui uma manutenção de tudo o que já fizemos, vamos fazer umas sessões de bioestimuladores. Portanto, vocês podem seguir este fluxo e que é um fluxo que é bom para quem está a começar a trabalhar, é bom para o paciente que também vai vendo as mudanças e vai começar por trabalhar a qualidade da pele para quando fizerem tratamentos mais profundos conseguirem ter um efeito melhor. Temos aqui, ok, a periodicidade resumida de quanto em quanto tempo é que devemos repetir. Então, os peelings pode ser de 21 em 21 dias ou de 30 em 30 dias, dependendo do tipo de peeling. Às vezes há peelings que são que exigem uma periodicidade mais pequenina. Quanto mais fraquinho o peeling, às vezes há peelings que é de semana a semana, mas por norma os 21 dias, porquê? Porque é normalmente o tempo que é necessário para que haja um novo turnover celular. A mesoterapia pode-se fazer entre 7 a 15 dias se for uma dose de ataque, se precisamos mesmo, okay, um paciente que tem muitas manchas, por exemplo, e quer tratar aquelas manchas, então temos que fazer ali mais pouco espaçado, não é? E depois podemos ir espaçando. Os biomoduladores, podemos fazer 3 tratamentos uma vez por mês. Os bioestimuladores, vamos fazer entre 30 a 60 dias, normalmente é ali um mês e meio. E depois, se já tiver bem, se aquela flacidez inicial já tiver sido, já tivermos conseguido melhorar, então podemos fazer só uma vez por ano, ou só uma vez de ano e meio. E a toxina, quando aplicamos, depois vamos reavaliar ao fim de 15 dias, porque só ao fim de 15 dias é que ela está a fazer a sua expressão máxima, e nessa altura, se for necessário, aplicamos mais um pouquinho de toxina em alguma zona, se não for necessário, não aplicamos mais nada. E depois a toxina, nós normalmente aconselhamos a que não se faça antes dos 6 meses, portanto, normalmente ali de 6 em 6 meses. O ácido hialurónico faz uma reavaliação entre 6 a 12 meses e podemos ir fazendo refinamentos conforme a absorção. Porquê? Porque nós, quando formos colocar os diferentes tipos de ácido hialurónico, uns mais densos, outros menos densos, uns mais em profundidade, outros mais superficiais, aqueles mais densos vão durar mais tempo. E os que estão mais à superfície, se calhar, duram menos tempo. Portanto, depois já não precisamos de fazer o de profundidade e o de superfície, se calhar precisamos fazer só o de superfície ao fim de 6 meses ou ao fim de um ano, e se calhar só ao fim de 2 anos é que tornamos a fazer o outro mais profundo. Portanto, tudo isto depois vai depender da avaliação. Não deixem os vossos pacientes saírem da clínica sem consulta marcada ou sem uma indicação do que hão de fazer a seguir, porque senão as pessoas sentem-se perdidas e depois
Ok, agora fiz isto, já não volto mais. Não. O processo de envelhecimento não para, portanto, nós temos que estar sempre a fazer alguma coisa, na realidade. Nem que seja só venha para fazermos uma mesoterapia, um peeling, ok? Mas é bom deixar logo, fez o bioestimulador, então marca já para daqui a um mês e meio para tornarmos a reavaliar e, se necessário, fazer outra vez novamente o bioestimulador. Ou fez um ácido hialurónico, então agora vamos rever daqui a 6 meses para perceber como é que está. Okay? Porque assim as pessoas também sentem-se acompanhadas e vocês têm sempre a consulta cheia e tem de ser assim porque é a forma de irmos contrariando o envelhecimento que não para. E agora, Lu, vou-te passar para ti. É isso, é só o que eu resumo, né? A gente sintetizar o que a gente aprendeu nessa masterclass. Então, primeiro é isso, é focar que o envelhecimento facial ele é tridimensional, ele ocorre em camadas, não é só pele, não é só músculo, é tudo junto, é tudo conversando, né, digamos assim. Então, a gente tem que entender isso, paciente principalmente. Cada camada, né, o tratamento, ele envelhece de uma forma diferente. Para cada camada há uma técnica diferente e a pele precisa disso. Quando a gente fala de pele, a gente tem que pensar em algo que dê renovação, que dê estruturação. Quando a gente fala de músculo, a gente tem que pensar em modulação também daquele músculo, por isso que vem a parte da toxina. Quando a gente fala de perda estrutural, a gente pensa em preenchimento, em bioestimulação também, enfim, tá? O tratamento ele tem que seguir uma lógica, que é isso que é preciso, né? Precisa ser respeitada uma lógica. Se não houvesse raciocínio lógico, a gente começa a obter esses resultados mais artificiais, e não só artificiais, como também resultados pouco duradouros. Menos é mais, essa é a nossa frase clássica, né, que eu digo, né? Isso é o raciocínio clínico, ele tem que se basear nisso, que o menos é mais. E a gente fala em relação a procedimentos, em relação ao material também, tá? Então, a gente não tem que fazer um procedimento apenas porque ele existe, né? A gente tem que fazer um procedimento porque tem uma razão disso, uma razão de ser feito. Então, a gente tem que pensar sempre na causa daquele sinal clínico, né? O que a gente havia dito. Modular e nutrir a nível celular, né? Isso é para respeitar a naturalidade sempre do paciente, respeitando sempre a identidade facial do paciente. E é isso. Cada rosto é uma história, cada rosto é uma expressão, né? É uma identidade própria. Então, a harmonização consciente não é apagar uma história, não é apagar simplesmente os sinais, né? É a gente devolver exatamente a coerência nisso, que nem a gente havia dito. E é isso. Eu acho que a gente resumiu bem em relação ao que a gente quer trazer para vocês nesse nível de consciência na harmonização facial. A frase que a gente finaliza, que a gente sempre deixa uma frase no final dos nossos cursos, né? E hoje que a gente trouxe para vocês, uma frase até do Baratieri, e que fala que eu acho que tem muita coerência, que é: treine seus olhos a enxergar detalhes, pois as mãos só serão capazes de reproduzir o que a mente for capaz de enxergar. E é exatamente isso, né? O olhar mais criterioso, clínico, e principalmente para quem trabalha com harmonização e com detalhes. E o que a gente traz aqui para vocês também é um pouco do que a gente apresenta também na nossa semana intensiva, tá? Não sei para quem não conhece, a gente tem uma estrutura de um curso que é um curso intensivo que decorre durante 6 dias. E um curso, apesar de ser intenso, ele é feito de uma forma muito planeada, em que a gente vai equilibrando tanto a teoria quanto a prática. Então, a gente consegue fazer de forma faseada durante essa semana. Então, os primeiros 2 dias, a gente vai focar exclusivamente em toxina botulínica. Então, na parte de neuromodular, tá? O músculo, tanto na parte estética quanto na parte funcional. A gente não fala só de rugas hiperdinâmicas, a gente também vai falar sobre a parte na atuação no masseter, no temporal, de forma funcional. Então, a gente vai ter primeiro o dia
basicamente só teoria, um dia inteiro só teoria, e depois a gente segue com um dia inteiro só de prática clínica, para assim a gente conseguir fixar toda a parte do conhecimento obtido. Depois a gente vai seguir falando tudo sobre rejuvenescimento cutâneo. Então a gente vai falar sobre os bioestimuladores, sobre os biomoduladores, vamos falar de peeling, de mesoterapia, de liposcultura enzimática em região de papada, enfim, toda a parte de rejuvenescimento cutâneo, que a gente chama até um protocolo que é o Face Design Revitalité, né, que remete à revitalização cutânea, e são o dia 3 e o dia 4. Seguindo, a gente finaliza com a parte de quê? De preenchimento. Então, são 2 dias também exclusivos somente para preenchimento, tá? Então, é um curso bem intenso, bem focado, e a gente vai abordar de forma mais minuciosa toda essa parte de técnica, né? Toda essa parte de referências, porque é o que eu falo, o importante não é somente o fazer o procedimento, a gente tem que saber o como fazer, por que fazer, qual a razão daquilo, e é isso que a gente traz muito no nosso curso. Então é isso. Queremos agradecer, somos muito gratas, né, pela atenção. Aqui está o nosso É, contato da parte da Face Design. só nos resta agradecer a vossa participação. Muito Com obrigada certeza. pela vossa presença, porque nós sabemos que nunca é fácil tirarmos umas horinhas da nossa Quanto vida mais. para dedicar a estas coisas e obrigada por terem vindo. Exato. Obrigada. Tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau.